Olá, olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai iniciar mais um conteúdo, né, nessa semana que se inicia, e hoje nós vamos tratar de biossegurança na prevenção de infecções, né, que é um tema bem tranquilo e importante da gente abordar. Então, a gente precisa começar falando sobre o que é infecção, né? Então, a infecção é o resultado de um desequilíbrio entre os mecanismos empregados pelos micro-organismos. Esses micro-organismos podem ser bactérias, vírus, parasitas ou fungos, para causar a doença e a resposta do hospedeiro para impedir essa agressão. Então, quando a gente fala nesse desequilíbrio aqui, a partir do momento que houve a entrada de um micro-organismo, já gerou um desequilíbrio e já isso pode evoluir para doença, né? Nem sempre vai evoluir para uma doença, mas pode ser que evolua. E isso já é um processo infeccioso, né? Até uma observação, não sei se vocês sabem, hoje a gente nem fala mais assim DST, por exemplo, né? Doença sexualmente transmissível. Hoje o correto é mais IST, né? Então, infecção sexualmente transmissível, por quê? Porque nem toda infecção pode se transformar em doença. Isso que eu acabei de dizer, né? Então, podendo se transformar em doença, né? Podendo causar doença, certo? Bom, no ambiente de assistência à saúde, há várias situações que permitem que esses agentes atinjam esse hospedeiro, né? E como? Como, por exemplo, a gente vê a não higienização das mãos, por exemplo, já é um fator que permite que esses agentes atinjam, né, esse hospedeiro, qualquer que seja ele, né, seja um médico, um outro profissional de saúde, um enfermeiro, um técnico ou até o próprio paciente. Bom, segundo a portaria número 2616, né, ou 2616, de 12 de maio de 98, ela vem falando um pouquinho sobre as IHs. IH significa infecção hospitalar. Então, infecção hospitalar são consideradas qualquer infecção que seja adquirida durante a internação de um paciente em um hospital ou quando ele se manifesta após a alta. Então, a gente tem que entender que infecção hospitalar não se dá somente quando o paciente está no ambiente hospitalar, que ela pode acontecer também quando ele tem a alta, só que existe um prazo determinado para isso. Quando a gente fala que a partir de 72 horas após a admissão, já é infecção hospitalar, né? Então, e outras, por exemplo, manifestadas antes de 72 horas de internação, também é. Então, a infecção hospitalar, segundo essa portaria 2616 de 1998, convenciona-se que a infecção hospitalar ela pode ser aquela infecção adquirida dentro do ambiente hospitalar, né? Ou antes de 72 horas antes da internação, ou 72 horas após a internação também, né? Então, assim, o paciente teve alta, né? Ele teve alta, se manifestar 72 horas algum tipo de sintoma, o sinal, 72 horas após essa internação, isso é considerado infecção hospitalar, tá? Bom, e quais os fatores de risco para permitir essas infecções, né? Então, a gente tem o fator idade envolvido, né? Quanto menor a idade, né? Então, criança, ou quanto maior, idoso. Então, esses extremos, obviamente que é um fator de risco, né? Tanto que, por exemplo, a COVID. O idoso é um fator de risco, né? Só o fato de ser idoso. Ter doenças de base, como diabetes, hipertensão arterial, né? Então, vou colocar aqui, ó, diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica, certo? O fator desnutrição, né, já que a alimentação é um fator que ajuda, né, a impedir que pelo menos, não que tanto que o microorganismo adentre, mas que se ele adentrar, que a infecção ou a doença se torne um pouco mais branda. Uso prolongado de medicamentos que deixa a imunidade baixa, tempo de hospitalização que também vai deixando mais baixa a imunidade e vai tendo contato com micro-organismos que estão presentes ali naquela unidade. Procedimento invasivo e técnicas e uso de procedimentos de materiais inadequados. Tudo isso é fator de risco e tudo isso facilita com que as infecções se instalem. Tá? Então tem que ter muito cuidado com isso daí. Quais os tipos de infecção que nós temos? Nós temos dois tipos de infecção, endógena e exógena. Muito tranquilo da gente entender, né? Quando a gente fala em infecção endógena, endo significa dentro, né? Então, é aquilo que, por exemplo, todo mundo tem a microbiota natural, certo? Então, nós temos bactérias
que fazem parte naturalmente do nosso organismo e que convivem, que a gente chama de simbiose, ou seja, convivem numa boa, sem fazer mal, né? No entanto, a partir do momento que existe uma alteração na fisiologia desse paciente, essa bactéria que fazia parte, né, da microbiota natural ali, né, passa a causar uma doença. Então, por exemplo, a cândida, né? A cândida é um fungo. A partir do momento que a imunidade do paciente cai, essa cândida, esse fungo, né, passa a causar doenças, que é o que a gente conhece como candidíase, né? Que é uma doença muito comum em mulheres, a candidíase vaginal, que ela reativa sempre que a imunidade cai. Muito comum, né? Ou o tipo de infecção exógena, né? Esse ex aqui, ó, significa fora, né? Fora, passou fora, né? Então, resulta de micro-organismos externos ao indivíduo que não fazem parte da flora natural, certo? Então, não são micro-organismos que estão presentes naturalmente no nosso organismo. Exemplo, a COVID, né? Então, a COVID-19 é um tipo de vírus que resulta no tipo de infecção, que tipo? Endógena ou exógena? Exógena, certo? Bem tranquilo, né? Bom, e o que é microbiota, né? A gente está falando tanto aqui. Ah, microbiota normal, microbiota não faz parte da microbiota natural. Microbiota, né, é um local onde os micro-organismos estarão. Essa microbiota, ou seja, esse local que os micro-organismos estarão presentes, pode ser residente ou transitória. Se eu falo assim, eu resido em Goiânia, né? Eu moro em Goiânia, então assim, isso é uma microbiota residente. Ou seja, ela não vai ficar por pouco tempo ali. A morada dela é ali, né? Diferente da transitória, como o próprio nome já diz, é aquela que fica um tempo e vai embora, né, depois. Então, a microbiota residente é composta por micro-organismos, olha só, de baixa virulência. O que é de baixa virulência? Que não causam, vou colocar aqui, ó, assim, ó, não causam sérios danos. Vou colocar assim para vocês entenderem, tá? São baixa virulência, baixa patogenicidade, né? Ou seja, são aquelas bactériazinhas mais tranquilas, né? Pode causar alguma coisa ou outra, mas pode ser removida muito facilmente. Ou vírus, né? Então, que habitam ou estão aderidos à pele e às mucosas, então geralmente esse é o local de residência delas, que não causam mal e podem ser removidas parcialmente por uso de antissépticos, como por exemplo o álcool, certo? Álcool. Diferente da microbiota transitória, né? Microbiota transitória é aquela que coloniza a camada mais superficial da pele, o que permite a remoção mecânica pela higienização das mãos com água e sabão, certo? Então, a partir do momento que você higieniza as mãos com água e sabão ali, você retirou essa microbiota. Então, já era, né? Se era transitória, ela não faz parte da pele, certo? Falando em higienização das mãos, então, o próximo tópico nosso é falar sobre isso, que é uma das principais vias de transmissão, são as mãos, né? Então, as mãos que manipulam alimentos, as mãos que, né, estão sempre prontas a tocar em algo, em objeto, né? Ou às vezes muito contaminado, levar isso à mucosa, né? À boca, aos olhos, né? Então, a mão é a principal via de infecção, certo? E é uma prática prioritária em todos os programas de prevenção e controle das infecções relacionadas à assistência à saúde, tá? Que é chamada IRAS, né? Ela é uma das medidas de prevenção que quebra a cadeia epidemiológica e essa higienização corresponde, pessoal, isso é muito importante, à retirada de sujidade, tá? A gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, mas a gente já pode, né, destrinchar isso. Vamos lembrar sempre que para remover sujidade tem que ter água e sabão, certo? Se não quiser remover sujidade, o álcool ele pode estar ali é um bom meio. Mas para remover sujidade é somente a água e o sabão, tá? Bom, e agora a gente entra em um tópico, né, para que a gente fale sobre a desinfecção. Antes de ir mais nada, né, eu ia colocar aqui para vocês agora sobre a higienização das mãos, mas eu vou falar sobre esses dois conceitos que acho que dá para a gente
para a gente entender melhor. Então, vamos assim, ó. Esses dois conceitos importantíssimos que a gente precisa entender. Asepsia e antisepsia. Eu coloquei duas definições diferentes, tá? Tem até uma referência aqui para vocês. Primeiro conceito de antisepsia é um conjunto de técnicas que visam evitar a proliferação de micro-organismos patogênicos em todos os tecidos vivos, com o uso de substâncias químicas, que podem ser bactericidas, quando mata a bactéria, perdão, ou bacteriostático, quando só paralisa, mas não mata. Já as técnicas de asepsia são aqueles tipos de técnicas, né, aqueles conjuntos de procedimentos que visam impedir a introdução de germes patogênicos em determinado organismo, ambiente e objetos. Essa é a diferença entre a asepsia e a antisepsia. Quando você, por exemplo, faz a limpeza de uma bancada, você não está fazendo antisepsia, você está fazendo uma asepsia. Por quê? Né? É um ambiente. Se você estiver fazendo a limpeza do braço, né, vai fazer uma coleta de sangue de um paciente, e vai fazer a limpeza ali do braço, né, ali da fossa, né, e para fazer a coleta, você não vai fazer uma asepsia, você vai fazer uma antisepsia, né? Por quê? Em todos os tecidos vivos, certo? Então, esses são os dois conceitos diferentes de um e outro. Outra definição, né, mas é a mesma coisa. Então, a asepsia é o conjunto de técnicas que utilizamos, de medidas, para impedir a penetração de micro-organismos no ambiente que, logicamente, não os tem. E a antisepsia, aqui, né, é o conjunto de medidas propostas para inibir o crescimento ou removê-los de um determinado ambiente, podendo ou não destruí-los. Para tal, usamos antissépticos ou desinfetantes, tá? Então, são dois conceitos, né, semelhantes, tá? Mas com as suas diferenciações. Outro conceito que a gente tem é o de desinfecção e esterilização, bem semelhantes, mas que tem também suas diferenças. Desinfecção é o método capaz de eliminar quase todos os micro-organismos patogênicos, com exceção dos esporos, que são uma estrutura de reprodução que, por exemplo, o fungo libera. Já a esterilização, quase todos, né? Vamos sublinhar isso aqui, quase todos os micro-organismos. Já a esterilização é o processo que promove completa eliminação ou destruição dos micro-organismos presentes. Viram só? Então, se a gente falar, qual que é o melhor entre desinfecção e esterilização? O melhor é a esterilização, porque é ela que tira tudo, né? E mais lá na frente a gente vai falar que essa esterilização pode ser física, química ou físico-química. Aí a gente vai dar o exemplo da mais utilizada, tá? Já que estamos falando de antisepsia, quais os antissépticos mais utilizados, que muito se fala hoje em dia? O álcool, né? O primeiro, álcool 70%. Age por desnaturação de proteínas, né? Então, desnatura a proteína e a proteína não atua mais com a sua função. Outro antisséptico bastante utilizado é a clorexidina. Rompe a membrana celular dos micro-organismos e precipita o conteúdo. Solução aquosa, solução alcoólica e o PVPI, né, que é o iodo, tá? Age penetrando a parede celular lá e substituindo seu conteúdo por iodo livre, né? Então, todas esses antissépticos são muito utilizados. Bom, entre todos esses aqui, né, o álcool, né, 70%, tá? E a solução alcoólica, né, além da clorexidina, são os mais utilizados atualmente, né, como antisséptico. O iodo, nem tanto. 73% das pessoas saem do banheiro com as mãos contaminadas. Após 2 horas, 77% exibem o mesmo verme na boca e 50% das pessoas saem do banheiro sem lavar as mãos. É um dado muito alto, né, pessoal? Muito alto. Entra aí a questão mesmo da higiene, né? Eu acho que tudo se resume nessa palavra, né? Ter higiene, né, consigo mesmo, tá? Então, pensar primeiro em você aí, que nessa mão contaminada vai à boca e agora, na época que a gente está vivendo, essa mão contaminada, não pensando só na gente, pensando no outro, essa mão contaminada vai passar, né, para outras pessoas ali também, né? Então, é complicado. Bom, as técnicas assépticas, portanto, é a limpeza, né? Então, primeiro de tudo, manter o estado de asseio, como eu disse aqui para vocês agora. A sanificação, que é de destruir os micro-organismos numa superfície inanimada, né? Então, por exemplo, uma bancada mesmo. Processo de desinfecção,
que destrói quase que totalmente, lembra que nós falamos, né? Seja por meios físicos ou químicos, destruindo micro-organismos, quase que completamente, não nem sempre. E a esterilização, que remove tudo, lembra? Remove tudo de um objeto ou espécie, né? Todos os micro-organismos, certo? Presentes naquele local. Os termos assépticos, desinfetantes e germicidas são empregados como sinônimos, entretanto, caracterizamos como assépticos quando empregamos em antisséptico, em tecidos vivos, que foi o que nós falamos lá atrás, certo? O antisséptico em tecidos vivos, né? Bom, aqui eu já tinha falado para vocês, né? Eu acabei repetindo. A antissepsia, o que seria, né, a antissepsia aqui? Só para a gente falar um pouquinho desses antissépticos, né? Então, a descontaminação de tecidos vivos depende da coordenação de dois processos, que é a degermação e a antissepsia. Né? Então, degermação, remover detritos e impurezas da pele, né? Soluções degermantes, né? Remover impurezas da pele. Os sabões e os detergentes removem mecanicamente parte da flora. Então, por isso que a gente usa aí sabões e detergentes, né? A flora transitória. Mas a flora residente, pessoal, claro, né? Que não tem como sabão impedir removê-la, né? Bom, quais os antissépticos ideais, né? São aqueles que são estáveis por um longo período de tempo, têm um amplo espectro de ação, ou seja, consegue pegar diversos tipos de bactérias, de vírus, solúvel em água, né? Que de certa maneira também consegue render também um pouco mais, a gente tem que pensar até nisso. Que é ativo até numa baixa concentração, tem a ação de matar a bactéria imediatamente, não mancha a pele, porque, por exemplo, o iodo, né? O iodo dá uma manchadinha, né, na pele ou numa roupa, né? É eficaz à temperatura ambiente, tem ação também de paralisar um micro-organismo e não é tóxica e, como eu tinha falado ali de render e tudo, preço baixo, né? Preço mais baixo, um preço não tão alto, certo? Então, são alguns antissépticos que podem ser utilizados, né? Que falei para vocês lá atrás. Os mais utilizados aí, aqui, nessa referência até que eu peguei, ele consta como iodo, mas o iodo, assim, por conta de manchar também e tudo mais, tem muito diminuído a questão do iodo, mas a clorexidina e o álcool ainda continuam muito em uso, bastante mesmo. Tá? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre alguns deles, tá? Então, nós temos aqui todas essas soluções que eu falei, o PVPI, a clorexidina e o álcool 70%. A clorexidina, vamos sublinhar isso aqui, até no outro vídeo eu falei disso para vocês, apresenta mais efetividade contra bactérias gram-negativas do que gram-positiva e fungos, né? Gram-positiva e gram-negativa, né, são dois tipos de micro-organismos, de bactérias, e que a gente até pode falar disso melhor, tá? Mas assim, por exemplo, Staphylococcus, né? Todo mundo já ouviu falar, que causa acne, por exemplo, é gram-positiva. Ou Escherichia coli, que causa itus, infecção do trato urinário. São bactérias gram-negativas, entendem? Então, assim, existem essas diferenciações, né, entre esses micro-organismos, mas clorexidina mata tudo. Álcool. O álcool, ação germicida quase imediata, né? Então, por exemplo, estamos falando do vírus agora, né? Da Covid, né? Então, o álcool tem uma ação muito rápida mesmo, tá? Para matar esses vírus, né? Por isso a gente está utilizando bastante o álcool, né? Esse tipo de antisséptico, certo? Então, isso aí serve para a gente ver, né, sobre essa questão de higienização. Aqui eu coloquei 5 momentos para higienizar. Então, primeiro, antes do contato com o paciente. Segundo, antes de realizar algum procedimento invasivo nele. Terceiro, após o risco de exposição a fluidos corporais, como por exemplo o sangue, que ele mostra aqui. Depois que eu tive o contato com o meu paciente e depois de ter contato com áreas próximas. Tudo isso, todas essas situações deverão ser feitas higienização das mãos. Aqui todo o procedimento descrito. Eu vou encaminhar um outro vídeo para vocês verem sobre esse procedimento de higienização, tá? Que tem tudo falando lá. E esses outros antissépticos, né? Quando o álcool pode substituir a higienização? Quando falei para vocês aquele lá atrás. Quando não tiver sujidade visível, aí sim o álcool pode ser bastante útil. Quando tiver, não dá. Quanto tempo dura esse evento? Depende muito, né? Mas o importante é que estejamos constantemente higienizando as mãos e passando álcool, certo?
Então, essa é com relação a isso, a essa questão de higienização das mãos, tá? Aí aqui eu coloquei um pouquinho sobre as luvas de procedimento também, que eu vou encaminhar outro videozinho para vocês, né? Essas luvas estéreis aí precisam de uma técnica correta, né, para colocar e para tirar. Os princípios científicos, né? Nunca falar em cima de um material, não passar o braço em cima, pegar sempre um pacote pela parte externa, não pegar diretamente com a mão e manter a superfície plana. Tudo isso para evitar a contaminação e outros riscos, né? Tá? E aqui eu coloquei um desenho para vocês do método correto de calçar as luvas, né? De calçar e de tirar. Eu vou encaminhar até um videozinho para vocês, né? Calçando e aqui descalçando, tá? Que eu vou encaminhar outro videozinho para vocês. Aqui o uso de EPI sempre, né? Sempre bom lembrar, gorro, óculos e máscara, tá? E sempre, né? E aqui a ordem correta, tá? Para colocar e para retirar. Então, primeiro para colocar o jaleco, né? O avental, a máscara, o óculos e a luva. E para retirar o contrário, luva, óculos, máscara e avental ou jaleco. Ou seja, inverte a ordem, tá? Isso segundo a Anvisa e segundo o CDC, certo? Então, espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula, a gente vai falar sobre os meios de esterilização, tá? E tocar o nosso conteúdo aí com a infecção hospitalar. Obrigada, meninos, e até mais. Até a próxima.